campeões. E o Santos pode repetir a marca logo mais contra o Guarani. É o desejo da torcida, e o time tratou de adiantar esse pedido já no primeiro jogo da decisão. Com o 3-0 sobre o Guarani, o Santos abriu caminho para um feito raro e muito significativo nos gramados paulistas: o tricampeonato. Em 110 anos de estadual, apenas 5 clubes conseguiram essa façanha. E para erguer 3 taças seguidas, cada um deles revelou craques fantásticos, que marcaram o futebol para sempre. Toda essa história começou no distante ano de 1902, com o primeiro jogo do campeonato. E logo de cara, o São Paulo Athletic, conhecido pela sigla SPAC, faturou o tricampeonato. O time não conseguiu esse feito por acaso. O SPAC era o clube da comunidade inglesa aqui de São Paulo, e muitos jogadores já tinham uma boa experiência no futebol. Além disso, o elenco contava com um atleta fora de série. E o grande jogador era, obviamente, o Charles Miller. Sim, Charles Miller, o homem lembrado como pioneiro do nosso futebol por ter implementado regras e introduzido equipamentos da Europa. Foi justamente ele, o primeiro grande craque que, sob uma tempestade de aplausos, ergueu a taça de tricampeão. Ele era baixinho, 1,67, mas que nem Messi. Então ele era bom jogador, ele jogava no ataque, era artilheiro nato. Nesse tricampeonato, realmente, o SPAC tinha um time brilhante e ele como alma mater. Nem foi preciso esperar muito pela próxima hegemonia. Na década seguinte, surgiu o único tetracampeão do estado, um verdadeiro rolo compressor. Paulistano, nesse tetracampeonato, foram 62 jogos, ganhou 48 nessas 4 campanhas. Isso dá quase 80%. É muito, não é pouca coisa. Durante essa série incrível de conquistas, o paulistano conseguiu trazer para o elenco Arthur Friedenreich, simplesmente o primeiro grande astro do futebol brasileiro. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Friedenreich. Com um jogador capaz de derrubar fronteiras e tabus, nada mais foi como antes. O paulistano ele vai fazer amistosos pelo Brasil. O paulistano vai ser o primeiro time brasileiro a viajar para a Europa e é o Friedenreich o nome. O Friedenreich ele vai ser recebido por presidentes. A gente não pode esquecer que o Friedenreich era mulato. E nessa época o futebol ainda é elitista, era uma coisa de branco. E mesmo assim, mesmo sendo mulato, o Friedenreich conseguiu quebrar essa barreira. Isso é importante. Até aquele momento, apenas times de elite haviam conseguido 3 taças consecutivas. Um fato que mudou nos anos 20, com 2 tricampeonatos muito especiais. A década de 20 do Corinthians foi uma das décadas mais gloriosas da história do clube, né? Um time ser tricampeão paulista era o máximo que um clube poderia ter. E aí a torcida do Corinthians, que já era uma torcida do povão, tal, desde aquela época, né, atingindo as massas, tal, se sentia extremamente orgulhosa, né, com o Corinthians. Tanto orgulho tinha nome, sobrenome e apelido. Manuel Nunes, o Neco, despontou daquelas conquistas para se tornar o primeiro grande ídolo da história do clube. Ele foi o primeiro jogador a ganhar um busto lá no Parque São Jorge, né? O futebol de São Paulo chegou à era do profissionalismo nos anos 30 e outro esquadrão ensinou que para vencer não bastava apenas fazer gols, era preciso também evitá-los. Para você ter uma ideia, nos 3 títulos do tricampeonato, a Palestra perdeu 2 jogos. Um em 33 e um em 34, esse já depois de campeão, na última rodada ele perde um jogo já com a faixa no peito, como eles diziam. O time perdia tão pouco porque revelou nessa campanha um dos defensores mais eficientes do Brasil, Junqueira, um zagueiro que transcendia até as paixões clubísticas. Se eu pudesse comparar ele com os tempos de hoje, eu diria que ele é uma espécie do Marcos goleiro, do Marcão. Porque ele era um jogador admirado até pelas outras torcidas. O Junqueira é o único jogador que eu saiba que recebeu um busto ainda em atividade. Aquele Palestra dividiu os holofotes da década com outra formação vitoriosa do Corinthians, tricampeão pela 3ª vez. As taças vieram principalmente pelos gols de Uriel Fernandes, o Teleco, um atacante letal.
de números que até hoje impressionam. O Teleco ele chegou até a média de 1,02 gols por partida jogando pelo Corinthians. Para você ter uma ideia, o Pelé, na carreira dele, ele chegou à média de 0,93 gols. Dali em diante foram 21 anos sem tricampeões. Mas valeu a pena esperar. No início dos anos 60, o Santos destruiu adversários com a formação ofensiva mais vitoriosa do futebol brasileiro. Dorval, Engalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Além dos estaduais, eles ganharam juntos 5 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais. Parte dessa linha mágica se desfez a partir de 1966, mas o time conseguiu se reagrupar e emendou outro tricampeonato no final da década, com Pelé ainda brilhando. Não é preciso de historiadores para relembrar esse período. Ele ainda está fresco na memória de quem viveu intensamente aqueles dias. Foram os 3 primeiros títulos que eu disputei estaduais. Então, consegui vencer todos os 3 títulos, desde 67 a 69, foi início de carreira fantástico. Desde então, nunca mais um time conseguiu 3 taças seguidas. E não foi por falta de grandes elencos, não. O Corinthians da Democracia, do Dr. Sócrates, passou perto nos anos 80. O São Paulo de Tele Santana também. O Palmeiras, bicampeão brasileiro nos anos 90, fracassou no jogo final da luta pelo tri. 43 anos de espera, que podem acabar hoje, com o nome do Santos voltando a integrar uma seleta lista e com um novo rosto para a galeria dos craques tricampeões.